Bom dia, esse é o programa Vida e Missão, com alegria, preparado com muito amor para abençoar a sua vida. Fique conosco, há bênçãos de Deus preparadas para você. Portanto, seja nosso convidado. O programa Vida e Missão é o seu programa. Neste sábado você assiste uma entrevista especial com uma família cristã metodista que é fera nos tatames. Você confere também a cobertura do Congresso de Mulheres Metodistas realizado em Xerém. E ao final, aquela mensagem trazida pelo bispo Paulo Lockman para o seu coração. Agora, no Vida e Missão. Bom dia para você que assiste ao Vida e Missão. Começamos agora mais um Bom Diálogo. E hoje eu estou com uma família que é apaixonada pelo esporte. Eles são karatecas. É o casal Eloy e Fabíola com os filhos Gabriela e Pedro. E hoje a saudação para eles vai ser diferente. Ossi. Vamos começar explicando, né? Que saudação é essa? É uma saudação como um olá, um bom dia, uma saudação cordial de respeito entre os atletas. Entendi. E agora, quem que foi o primeiro a começar no karatê? O primeiro fui eu. Como que foi esse início? Eu, na adolescência ainda, brincava muito na rua, uma prática comum nas crianças daquela época, e brigava também muito. Mas a briga nunca foi o meu forte, e aí eu fui fazer o karatê para aprender a me defender um pouco, reduzir um pouco as surras. E depois disso, nunca mais precisei nem brigar, nem me defender. Simplesmente evitava, não tinha necessidade. Agora, Fabíola, a pergunta que não quer calar. Foi o Eloy que te levou para o karatê ou o karatê que te levou até o Eloy? O karatê que me levou até o Eloy. Como que foi isso? Conta pra gente. A gente treinava na mesma academia. Ele já treinava, eu entrei depois. E aí a gente treinava de frente para um espelho grande. E ele ficava de frente, porque os mais graduados ficam de frente na formação. E eu, como era nova ainda, menos graduada, ficava atrás. A gente ficava se olhando pelo espelho, paquerando. E foi assim que a gente foi começou. Foi a paquera no dojo. No dojo, isso. E os meninos, vocês que levaram ou surgiu deles a iniciativa mesmo de querer? A gente que levou. Eles já estavam numa idade assim, que a gente achou que já estava para começar a praticar um esporte, e também pela necessidade, porque a Gabriela estava com um problema de saúde, colesterol alto, e era gordinha, assim, a gente achou que ela precisava praticar um esporte. E a gente levou numa academia, perto da nossa casa, o professor Danton, com quem eles treinam até hoje, e foi assim que eles conheceram. Entendi. E vocês estão com que idade? Pedro, você? 12 anos. 12 anos. E você, Gabriela? 15. E, Gabriela, você entrou direto para o karatê? Você teve vontade de fazer um balé, alguma coisa diferente? Não, foi direto no karatê mesmo. A gente não praticava esporte antes, e aí quando eles apresentaram o karatê pra gente, foi, assim, de minha parte foi direto. Eu não quis fazer balé nem nenhum outro esporte. Entendi. E você, Pedro, joga um futebolzinho de vez em quando? Como é que é? Eu jogo futebol na escola, handebol. Mas no começo eu só vi o karatê, não pensei em futebol. Entendi. A sua paixão mesmo é pelo karatê? É o karatê. E somando esses anos aí, quanto tempo dá de prática no esporte? Já são mais de 2 décadas já de esporte, né? Contando comigo já. Então, já pode dizer que a família começou o karatê há mais de 25 anos atrás. 25 anos. E nesses 25 anos, eles conquistaram muitas medalhas. Vou pedir para a produção, para a Camila mostrar aqui para a gente. Olha só, gente, aqui eu vou até segurar para ver o peso dessas medalhas. Não dá nem para a gente contar e é difícil. Segurar é muito pesado, né? E aqui só tem medalha do Pedro e da Gabriela, não é isso? Só. Meu Deus do céu, vou devolver aqui para a Camila porque eu não estou conseguindo. Mas então vamos lá. Somando a premiação de todo mundo da família, quantas medalhas dá mais ou menos? Mais de 100 medalhas, né? Porque medalhas, troféus ao longo desses anos, mais de 100 premiações em todo o país, né? Em diversas regiões do país, Nordeste, Sudeste, foram muitas as competições. Em 6 anos eles participaram intensamente de muitas competições. E tem algum campeonato aí em vista já, para esse ano, para o ano que vem? Os do ano que vem. Para esse ano a gente encerrou, já acabaram os campeonatos desse ano, mas fevereiro do ano que vem já começa de novo na Copa do Brasil, e aí vem o Brasileiro, e assim vai. Entendi. Então agora vocês estão descansando para começar 2012 com força total, não é isso?
Treinando, cada vez mais. Aproveitar as férias aí para poder treinar mais ainda. Show de bola. E como que é ser cristão? Agora a pergunta para a família inteira. Como que é ser cristão, né, nesse esporte que é tido como um esporte violento às vezes, né? Porque luta, quando as pessoas ouvem falar de luta, já ligam à violência. E como que é isso? As pessoas estão enganadas? Primeiro assim, então até o meu exemplo mesmo, né, de justamente a partir disso não ter mais necessidade de se envolver em conflitos físicos, essa visão é realmente uma visão errada. A prática do esporte, de uma arte marcial, leva você ao autocontrole, a uma autodisciplina. Você se basta o treino, então você consegue evitar mais, ser mais tolerante com provocações, né? Não tem essa necessidade de demonstrar que é mais forte, ou que pode mais, ou que bate mais do que o outro. Esse sentimento você não tem. Então, toda essa disciplina, tudo isso, com certeza ajuda, né, a você colocar os princípios cristãos em prática. Até lembrando da passagem de Cristo, né, com Barrabás, a situação do tapa e de virar a outra face, né, e no karatê você aprende muito isso, você aprende a simplesmente não precisar revidar. Então, valores, aprendizagens que são do esporte, do karatê, podem ser inseridos dentro do cristianismo, e os princípios como ética, respeito, amor ao próximo, né, honestidade, que são princípios da religião, do cristianismo, podem e devem ser trazidos para dentro da arte marcial, para que a competição fique uma competição onde você, acima de tudo, queira crescer pessoalmente, e sem precisar desmerecer o próximo, sem precisar passar por cima do outro, sem precisar humilhar o outro. Então, realmente, é possível casar, e o casamento é muito bem-vindo. E como que é esse casamento na igreja local que vocês frequentam, na metodista de vocês? Vocês têm algum projeto? O pastor está iniciando esse trabalho, o pastor Fernando, o pastor Luiz Fernando, lá na igreja metodista de Tingui. Ele tem incentivado, ele tem batalhado para poder trazer essa cultura para os seus fiéis, né? Está vencendo, tem uma barreira a ser vencida, essa barreira do medo, da violência, de ser algo violento, ou então até de ter outras religiões inseridas dentro do esporte. Então ele tem combatido isso e tem procurado trazer essa proposta do esporte como prática saudável para o corpo. E aí, com isso, a igreja trabalhando o espírito e o esporte ajudando a preparar o corpo. Com certeza. E nesse trabalho de vocês, vocês contam com algum apoio, né, no caso das competições? Tem algum patrocínio? Tem o patrocínio. A gente brinca que é patrocínio, né? O esporte no país, ele ainda não é valorizado, né, da forma que merecia ser, até por ser uma forma de prevenção, por exemplo, de saúde. Se investindo em educação e investindo em esporte, você diminui, por exemplo, o gasto com saúde pública, né? Você diminui o gasto com combate à delinquência juvenil. Então você tem uma série de ganhos futuros que podem ser oriundos desse investimento, mas infelizmente ainda não acontece. E quem ficou interessado, né, pelos meninos, que são brilhantes, ganharam um monte de medalhas, o que tem que fazer para transformar esse patrocínio num patrocínio? Como é que pode se dar esse patrocínio? Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Porque eles são atletas, podem se transformar em atletas profissionais, e aí é uma outra realidade, mas hoje, no nível que eles estão, ajudar com, por exemplo, com viagem, ajudar com a inscrição do campeonato, qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, quem quiser entrar em contato, pode ligar para os donos do patrocínio, né, no telefone 98-350463, DDD 21. Agora, antes da gente terminar, eu queria que o Pedro ou a Gabriela falasse para a gente como que vocês acabam levando Jesus através das competições, dos treinos, né, interagindo com os colegas. Assim, a gente tem muito contato mesmo com pessoas, até porque tem muitos adolescentes, por exemplo, adultos também, crianças, de todas as idades no karatê. E muitas das pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Então, é uma oportunidade, às vezes, ali no intervalinho de uma luta e outra, de conversar, de falar um pouco de Jesus para as pessoas.
E é sempre bom para eles verem que, assim, às vezes a sua fé também pode te ajudar no esporte, entendeu? Que a gente sempre faz uma oração antes de entrar no tatame para poder lutar, e isso ajuda muito, porque dá uma sensação de segurança, assim. Então a gente tenta passar isso também para as pessoas. Treinam, lutam e levam a palavra do Senhor. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? É bom para lembrar o quanto que a gente pode, né, ter uma vida saudável caminhando com Jesus. E para você que assiste ao Vida em Missão, continue ligado, porque daqui a pouco tem uma palavra de Deus trazida pelo Bispo Paulo Lockerman direto para o seu coração. Com o tema Na Plenitude da Graça, Mulheres Metodistas Vivem em Missão, a Federação de Mulheres do Rio de Janeiro realizou entre os dias 2 e 6 de novembro o 35º Congresso Regional. Vivemos muita comunhão, momentos de confraternização e também de muito aprendizado. Momentos em que nós refletimos sobre o trabalho da mulher metodista, em que acendemos a chama da sociedade de mulheres, do nosso viver para servir, amor pela nossa igreja e principalmente pela obra de Cristo. Durante os 5 dias do evento, temas como pedofilia, tráfico de pessoas e violência contra a mulher foram apresentados para as mais de 300 mulheres participantes do Congresso, realizado no Centro de Convenções John Wesley, em Xerém. Então a gente tem visto um processo muito grande de violência, de tráfico, e a gente está se preparando nesse sentido, num trabalho grande de conscientização, de alerta para as mulheres, para os pais que trabalham com essas crianças. E a gente também está atento, porque não é somente as crianças e as mulheres, os homens também. Então a Confederação está no propósito de resgatar a dignidade dessas pessoas. É momento de reflexão, momento de capacitação, momento de partilha, né? E a gente esteve aqui trabalhando 2 questões. Inicialmente, trazendo à memória as mulheres da Igreja Metodista, especialmente as mulheres leigas, num painel Mulheres Metodistas, Memória, Presença e Desafios. Tentar para o ministério que a gente recebeu no Senhor para a gente cumprir. E eu tenho certeza que Deus vai derramar essa unção aqui sobre a primeira região e nós vamos crescer em todos os sentidos e vamos alcançar o chamado que Deus tem para nós, que é mesmo espalhar a santidade bíblica, né? A liderança da Federação de Mulheres prestou uma homenagem às ex-presidentes e às congressistas mais idosas, mais novas e as que estavam com suas filhas no evento. Foi realizado o culto do pastor aposentado, uma homenagem aos que tanto contribuíram para a Igreja Metodista. Este momento aqui é um momento muito excepcional, inclusive para o encontro com outras pessoas, com pessoas que a gente fez casamento, batizados, com colegas com quem nós convivemos. Acho que é um privilégio muito grande. A gente entende que essas vidas foram preciosas na obra do Senhor e na missão. E que hoje muitas vezes estão esquecidas, estão adoentadas. Então elas fazem esse projeto para homenageá-los e para reconhecer o trabalho que eles já fizeram pela vida da igreja. É valorizar o trabalho daqueles servos que trabalharam tanto na causa do Senhor, né? Então agora é um momento que podemos homenageá-los. Porque o importante é você homenagear uma pessoa em vida. É uma iniciativa muito bonita. Porque, por exemplo, eu tenho meu pai, que é pastor aposentado, que está ali sentado, já está com 83 anos, e receber essa homenagem para ele é maravilhoso. Após dias de alegria, louvor, meditação na palavra e comunhão, as mulheres metodistas da primeira região voltaram para casa realizadas com todas as experiências adquiridas no 35º Congresso. Você pode contribuir com o programa Vida em Missão e os projetos da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Associação da Igreja Metodista, Banco Bradesco, agência 1414-1, conta corrente 0045452-4. Conheça a Editora Chama. Faça-nos uma visita. www.editorachama.com.br. Siga-nos nas redes sociais, twitter.com/editorachama e facebook.com/editorachama. Editora Chama. Prazer em conhecer e compartilhar o conhecimento de Deus. Conheça a Rádio Vida em Missão, uma nova rádio na web comunicando a fé e o amor de Cristo 24 horas por dia. Uma programação variada com muito louvor, informação, oração e mensagem bíblica. Acesse www.vidaemmissão.com.br. Rádio e TV Metodista em um só canal.
A agenda da Igreja Metodista esta semana está cheia de novidades para você. Confira agora o que vem por aí. Hoje e amanhã, a partir das 19 horas, será inaugurado o novo templo da Comunidade Metodista em Jardim Amália. Convide amigos e participe desse momento tão especial. Sexta-feira começa o Congresso Regional de Homens na Escola de Missões. Presença confirmada do bispo Paulo Lockman e do cantor Isaías Mendes. No próximo sábado, a Igreja Metodista Betel de Cabo Frio realizará às 7h30 da noite o Culto da Colheita. Participação do Ministério Filhos da Honra. Também no próximo sábado, o Ministério de Trabalho com Idosos promoverá na Igreja Metodista do Catete um bazar de Natal das 10 às 17 horas no pátio e salão social. O convite está feito. Então venha, queremos receber a sua visita. Bom dia, este é o programa de Vida e Missão e nós estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus. Quero ler tão somente 2 versículos para ajudar você a refletir comigo. Encontra-se em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem um cântico dos mais antigos, né? E quando falo dos mais antigos, eu já estou ficando antigo, é bem mais antigo mesmo, que diz: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. E aí a gente fica pensando no poder de Deus numa forma abrangente. Mas, como cristãos, para nós, o poder de Deus se chama Jesus Cristo, revelado no Evangelho. Por isso ele diz: não me envergonho do Evangelho. Pensando assim em coisas também antigas, mas vividas por nós, eu recordo que, como menino muito voluntarioso na igreja, época de Natal, eu costumo dizer que, quando eu era criança no Natal, eu fiz todos os papéis, não é? De jumento, de boi, é verdade, né? Tem gente que ri, né? Mas é verdade. De rei mago, de pastores. Acho que eu só não fiz de menino Jesus, mas o restante dos papéis lá do presépio eu cumpri todos. E uma vez, como pastor, quando eu entro em cena, pisei na bata e fiquei só de short e sem camisa, porque a bata rasgou e tudo. Por que eu estou contando isso? Porque eu fiquei envergonhado, não é? Então, quando nós temos excesso de confiança em nós mesmos, nós frequentemente fazemos coisas pensando que somos os reis do pedaço, né? Que somos autossuficientes, e de repente acontece uma falha e a gente paga aquele mico, né? Como diz a juventude, né? A gente fica numa situação constrangedora, a gente fica envergonhado. E Paulo diz para você e para mim: eu não me envergonho do Evangelho. Nós muitas vezes temos que nos envergonhar das coisas que nós fazemos de nosso próprio arbítrio. Nós temos que muitas vezes nos envergonhar porque criamos expectativa para nós mesmos e para os outros que não podemos alcançar, porque nós não temos todo o poder. Nós não temos todos os recursos. Agora, Jesus é poder. E o texto diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Deixa eu lembrar vocês, porque um dia Jesus, entrando em Jericó, atravessando a cidade, já na saída da cidade havia um cego. E muita gente estava ali como coadjuvante. Muita gente estava ali, assim, naquela expectativa de um grande profeta e tudo, e ouvindo Jesus, mas eles não tinham, de fato, uma grande expectativa posta na figura de Jesus. Porque, se você ler o texto, você vê que naquela história lá em Jericó, Jesus atravessa a cidade e não há registro de que ninguém tenha ficado curado, ninguém se converte, pelo menos naquela passagem em Marcos capítulo 10, lá no final. Porém, quando Jesus já estava saindo da cidade, um cego, mendigo,
marginalizado, que ficava à margem do caminho de todos, começa a gritar e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E como toda a multidão, de repente muitos perguntavam coisas a Jesus, Jesus ministrava e havia aquele alvoroço, Jesus não ouviu. E ele insiste. E a Bíblia diz que ele repete a insistência: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira coisa que Jesus diz é: trazei-o. Mas para essa palavra de Jesus, tem que reconhecer que ele fez a confissão certa. Eu não sei qual é a sua confissão, eu não sei o que você crê, eu não sei o que você está afirmando, mas eu sei que quando você declara que Jesus é o Filho de Davi, é o Messias prometido, é o Rei dos Reis, é o Deus vivo presente entre nós, o poder de Deus se manifesta, coisas sobrenaturais acontecem no meio do povo. E foi isso que aconteceu. O Evangelho é o poder de Deus, porque Jesus disse claramente: quero ficar limpo. E ele ficou. Quero você volte a ver, assim com o leproso, assim com o cego, com tantos que cruzaram no caminho de Jesus. Mas não foi só Jesus que é porta-voz, ele está vivo, ele fez dos 12, melhor dizendo, dos 11, né, tirando Judas, que o traiu, ele fez deles ministradores em nome de Deus. E Paulo é um dos grandes ministradores. Quando nós pregamos a palavra e andamos pela Bíblia, né? Em Listra, por exemplo, Paulo, na sua missão, chegando a Listra, havia um homem coxo. Por isso que Paulo pode afirmar com experiência própria, né? O Evangelho é o poder de Deus, porque ele, além de ele ter a memória do ministério de Jesus, ele tem a memória do seu próprio ministério. O texto de Atos, capítulo 14, que Deus me trouxe à memória agora, diz assim no versículo 8: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e ele andava. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E é isso que eu prego. A gente pode fazer muitos comentários a respeito do Evangelho. A gente pode agregar à pregação muita retórica, muita narrativa histórica. Mas o resumo é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra soteria, salvação, na Bíblia, é usada como vocabulário médico também, como cura, como restauração. E a verdade é que o Evangelho é poder de Deus, porque quando ele vem e toca no nosso coração, além dele trazer cura física, ele traz cura da alma. Muitas pessoas vivem entristecidas, abatidas, porque estão com feridas na alma. Coisa que o médico, dificilmente um psicólogo consegue detectar tudo, mas o Espírito de Deus, o poder de Jesus, que sonda os corações, vai fundo na alma humana, além de salvar, trazendo da morte para a vida, traz a cura, a libertação, a restauração. Isso é o Evangelho. E por isso Paulo pode dizer com muita autoridade que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus pede de você fé. Você até pode orar para que Deus aumente a sua fé, mas Deus pede fé. Pede que você creia no seu poder, creia na sua palavra, caminhe pela fé. E aí é salvação para todo aquele que crê. O judeu, o grego, enfim, toda a humanidade. Nós fazemos distinção de pessoas, mas Jesus não faz. Não importa quem. A mulher samaritana era uma pessoa discriminada. Eu sempre conto que ela foi ao poço ao meio-dia, não é porque ela gostava de pegar sol ao meio-dia naquela região, mas porque se ela fosse no horário que as outras mulheres iam, de manhã cedinho, ela que tinha uma vida
questionada pela sociedade do seu tempo, ela seria discriminada. Ela foi ao meio-dia e Jesus chega àquela mulher. Quem sabe a que estava no fim da fila daquela aldeia, daquele povoado onde ela morava. E ali Jesus, com os rejeitados, com os que não têm esperança, ele começa uma nova história. Como pode e deseja fazer contigo. Se você crer, se você abrir seu coração, se você der a oportunidade ao nome de Jesus, se você realmente acolher o Evangelho, coisas sobrenaturais vão acontecer com você. Faça isso. Eu te convido. E eu quero muito orar contigo agora. Se você pode dobrar o seu joelho, faça. Ou curve a sua cabeça, feche os olhos. Eu vou rogar ao Senhor do Evangelho para que o poder dele se manifeste também na sua vida. Oremos. Deus vivo e poderoso, nesta manhã que o Senhor nos concede a oportunidade de estar propagando a Tua Palavra, semeando o Teu Evangelho, nós queremos rogar por aqueles que têm feridas no coração e na alma, Senhor. Abençoa esses Teus filhos, derrama sobre eles a Tua bênção, atende a súplica desse coração e que, Senhor, eles possam visualizar, ver na sua própria vida, como já vi na minha e tantos outros já viram, o poder do Evangelho, que não envergonha, mas que dignifica, que restaura, que cura, que salva. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Foi realmente um privilégio estar com você, com toda a sua família, repartindo essa palavra, compartilhando a caminhada da fé, da igreja, e dizer para você, volte a estar conosco no próximo sábado. É um privilégio ter você em nossa companhia no programa Vida e Missão. Que Deus te abençoe. Amém. Te damos toda glória.